A dengue, apesar de ser velha conhecida dos pesquisadores brasileiros, impõe grandes desafios para o desenvolvimento de uma vacina eficaz. O Instituto Butantan vem trabalhando com uma vacina de dengue há mais ou menos 8, 10 anos. Ela é diferente das demais vacinas porque a vacina do Instituto Butantan é formada pelos 4 vírus da dengue. Então, na realidade, nós temos que fazer uma vacina que proteja contra os 4 vírus. É quase como se fosse 4 vacinas. Isso, sem dúvida nenhuma, foi um dos motivos que mais dificultou para conseguir realmente ter uma vacina que seja segura e que realmente funcione. A gente tinha um projeto de mosquito transgênico, onde o genoma desse mosquito era alterado para que quando ele se infectasse com o vírus da dengue, esse mosquito morria, ele não conseguia sobreviver e com isso transmitia a doença. Agora o nosso foco é produzir um mosquito transgênico que morra também ao se infectar pela Zika e pela chikungunya. O surto de Zika, que se iniciou no Brasil em 2015, assustou a comunidade científica e principalmente as mulheres grávidas moradoras de locais com incidência do mosquito. Ninguém esperava o que a gente viu nos últimos 3 anos, que foi a entrada do Zika, que era um vírus que a gente inclusive vinha trabalhando com ele junto com os nossos colegas na África há anos, e ele aparentemente não estava causando problema nenhum. De repente, o variante de Zika que entra no Brasil começou a causar uma nova manifestação de doença, a síndrome congênita causada por Zika, no qual as crianças, os fetos, tiveram o cérebro praticamente destruído pela infecção dos vírus. Quando isso se iniciou no laboratório, foi uma corrida contra o tempo, porque o número de bebês nascidos com microcefalia crescia exponencialmente à época. Hoje, na verdade, temos cerca de 3.200 bebês com microcefalia causada pelo Zika vírus. Então, o que fizemos foi infectar fêmeas prenhes de camundongos ao dia 10 ou 12º de gestação com o Zika vírus isolado em nosso país. A partir desse momento, passamos a avaliar essa gestação e também passamos a analisar os filhotes nascidos dessas mães. De fato, havia uma relação causal entre o Zika vírus e a microcefalia. O filhote do camundongo de mães infectadas com Zika vírus eram menores, o que corrobora os achados em seres humanos. Os bebês também são menores em tamanho e peso. Além disso, o que nós observamos é que havia uma quantidade significativa de partículas virais no cérebro desses filhotes. O vírus é capaz de infectar células que vão dar origem aos neurônios, que sabemos são células tão importantes para o funcionamento do nosso cérebro. O meu laboratório trabalha estudando doenças que afetam o sistema nervoso, a partir de células que vêm da polpa do dente de leite. Então a gente pega essas células, faz que a gente chama de cultura de células, faz essas células entenderem que elas têm que se comportar como células embrionárias e a partir desse momento a gente consegue fazer o que a gente chama de culturas de células do sistema nervoso. O passo 2 é pegar esse tipo de célula e produzir o que a gente chama de minicérebro, que é ainda uma cultura de célula, mas elas ficam em suspensão, elas não ficam aderidas a nenhum tipo de estrutura, elas ficam soltas no meio de um líquido e à medida que a gente vai dando substâncias diferentes no meio de cultura para essas células, a gente está dizendo para elas o que elas têm que virar. Então são células-tronco que vão se transformar em diferentes tipos celulares presentes no cérebro. E aí a gente viu que o vírus de fato infecta as células do sistema nervoso, tem uma preferência por células que a gente chama de precursoras neurais, são as células mais imaturas, o que está cheio num bebê em desenvolvimento, né? E a gente observou que o vírus fazia isso de uma forma muito rápida e muito agressiva. E você, o que acha que pode fazer para ajudar a combater os focos de Aedes aegypti? Assista ao próximo documentário e descubra!